Começa agora, Metrópole Debate. Olá, telespectador, telespectadora da TV Metrópole que nos acompanha pelo Metrópole Debate. Estamos chegando com mais uma edição com espaço aberto para você tirar as suas dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria. São muitas perguntas e dúvidas e ao nosso lado já está, nos estúdios da TV Metrópole, o professor Paulo Bacelar. A primeira pergunta vem do senhor Olavo Barbosa Martins, da Jurema, em Caucaia. Ele pergunta, professor Paulo Bacelar, que no dia 29 de novembro deu entrada no pedido de perícia e somente no dia 14 houve marcação, a data para fazer a perícia. Ele pergunta se caso receba alta, irá ser beneficiado dos 2 meses de auxílio-doença pelo INSS? Bom, a meta do INSS é que seja a perícia marcada por 5 dias. Então, quando há uma demanda muito grande, acaba que a agenda médica fica estendida. E quando o médico dá alta, ele recebe aquele período em que ele ficou aguardando a perícia médica. Não há, no caso, prejuízo para o trabalhador licenciado. Não há prejuízo. Antônio Correia, também de Iparana, Caucaia. O Antônio é do interior, onde até os 17 anos morou e trabalhou. E pergunta se pode contar o tempo que trabalhou na agricultura com o tempo que tem de carteira assinada atualmente. Ele tem tudo documentado que trabalhava na agricultura e pagava a contribuição para o INSS. E pergunta também, professor Paulo Bacelar, qual a documentação necessária para encaminhar o pedido de aposentadoria ao INSS? Bom, quando a pessoa soma o período urbano ao período rural, a gente chama essa aposentadoria de aposentadoria híbrida, porque tem períodos urbanos e rurais. Para ser juntado o período urbano, o rural ao período urbano, se for anterior a 91, basta que ele comprove pelo menos um documento por ano de que ele exerceu atividade rural. Precisa ter um documento por ano. Se for pós 91, aí, além de ter um documento por ano, ele ainda tem que indenizar o INSS, pagar o período que ele ficou trabalhando na atividade rural, nesse período com um documento de prova por ano, e aí pagar também a contribuição para que seja contado. Se for anterior a 91, basta que ele tenha um documento por ano de comprovação da atividade rural para ser juntado ao período urbano. Mais uma pergunta de Caucaia, Fábio Wendel. Ele diz que a esposa trabalhava avulso como garçonete, mas vai ter a carteira assinada agora. Ela trabalha das 16 horas da tarde até 1 hora da manhã. E pergunta, professor Paulo Bacelar, se ela tem direito ao adicional noturno. Sim, ela tem direito ao adicional noturno a partir das 20 horas e indo até 1 hora da manhã. Reginaldo Soares do Nascimento, Caucaia. A mãe do Reginaldo não recebeu a pensão do pai que faleceu. O que fazer para comprovar que ela era casada ou que eles eram casados? Bom, casados bastaria a certidão de casamento, mas se não for casada no papel, no registro civil, ela deve ter união estável e essa união estável é comprovada com 3 documentos de provas materiais. Uma prova de mesmo endereço, por exemplo, uma prova de plano de saúde, de conta conjunta, os dois tendo uma conta conjunta, né? Um cartão de crédito em que um é dependente do outro. Então, são 3 provas materiais desse tipo para comprovar a união estável. O nosso telespectador Francisco Almeida de Caucaia, ele diz que tem 53 anos de idade, 15 anos de contribuição, atualmente está afastado há 3 anos por um acidente ocorrido em 2002. Vive recorrendo porque o INSS nega o benefício. Ele recorre e volta a receber. Há 2 meses não recebe nada. O senhor Francisco tem ou não direito à aposentadoria? Olha, aposentadoria por idade ainda não, porque ele só tem 53 anos de idade. Sobre a questão médica, aí não dá para dizer se ele tem direito à aposentadoria, porque a gente tem que saber qual é a doença da pessoa, qual é a atividade que a pessoa tem, para saber se ele é incapaz de exercer aquela atividade que ele exerce habitualmente. Outra pergunta bem semelhante à do Francisco Almeida vem da dona Maria Lúcia do Conjunto Ceará. Ela diz que tem 60 anos de idade e desde criança até os 24 anos trabalhou na roça com os pais. Aos 25 anos passou a morar em Fortaleza e trabalhou com carteira assinada. Atualmente está com 9 anos de contribuição na carteira, mas algumas empresas não repassaram o valor para o INSS. O tempo de serviço rural com a carteira assinada podem ser somados para a aposentadoria por idade, professor Paulo Bacelar? Bom, foi como eu falei há pouco, o tempo rural sendo utilizado para somar a atividade urbana vai ser uma aposentadoria híbrida.
E para que ela tenha esse período rural computado para juntar com o período urbano, ela precisa ter pelo menos um documento por ano de prova. Diferente do segurado especial, que ele se aposenta com 15 anos, totalmente como agricultor, né? Como segurado especial, que a gente chama. Então basta que tenha um documento só nos períodos de 15 anos que ele terá direito à aposentadoria. Agora, se ela vai juntar o rural com o urbano, aí tem que ser um documento por ano para comprovar a atividade rural. Para cada ano que ela queira comprovar, tem que ter um documento. E se for anterior a 91, ela não paga nada, só prova. E após 91, além de provar a atividade rural, ela vai ainda indenizar o INSS, pagando o INSS para contar esse período. O telespectador José Roberto de Paula, do Planalto Ayrton Senna, trabalha em área de risco e pergunta se confirmada na carteira dele o tempo de 25 anos, se tem direito à aposentadoria especial. Não. A aposentadoria especial não basta que ele tenha 15 anos de contribuição, de 25 anos de contribuição na carteira. Basta que ele tenha os 25 anos na carteira, mas também que ele tenha comprovado a exposição a agente químico, físico ou biológico que causa dano à sua saúde, não um agente nocivo que causa dano à sua saúde. E essa comprovação é através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento em que a empresa é obrigada a fornecer ao segurado. O nosso telespectador Daniel Cardoso Salles, que mora no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, ele diz que tem tendinose múltipla, inflamação nos ombros e trabalha como pedreiro. Já tirou licença médica de 3 meses por 2 oportunidades. E pergunta, professor, se tem direito a se aposentar por invalidez. Ele tem 23 anos de contribuição e 59 anos de idade. Bom, sobre a aposentadoria por invalidez, não precisa saber quantos anos a pessoa tem de contribuição, porque a aposentadoria por invalidez, no mínimo, uma doença que não isenta de carência, ela tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. Então basta que tenha 1 ano para ter direito à aposentadoria por invalidez. Agora, é difícil falar da aposentadoria por invalidez porque é uma questão médica. Então vai depender da atividade da pessoa e do grau da doença dela, que a incapacidade precisa ser permanente para que ela tenha direito à aposentadoria. Dona Rosilene Carneiro, Carlito Pamplona, Fortaleza, trabalha há 3 anos como diarista e recebe menos de um salário mínimo. Ela pergunta se está correto esse valor por trabalhar menos e receber menos de um salário mínimo? E se não, a quem deve recorrer? Olha, a diarista, ela é uma contribuinte que vai pagar de acordo com o que recebe. Se ela recebe menos que um salário mínimo, as diárias dela no mês não chegam a um salário mínimo, não há problema nenhum, não há nenhuma óbice da legislação, porque ela vai receber pela diária. Então vamos dizer que ela cobre R$50, R$70 a diária, e ela faça apenas 4 diárias no mês, então ela vai receber 280, 300, 400 reais, vai depender de quantas vezes ela fizer a diária. Então, ela deve, para que ela contribua com a Previdência e a contribuição dela valha para ela se aposentar, ela precisa contribuir pelo menos com o salário mínimo. Então, mesmo que ela não receba um salário mínimo, para ela contar o mês como de efetivo trabalho, ela precisa contribuir. E a contribuição tem que ser pelo menos com um salário mínimo. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, para ela ganhar mais de um salário mínimo, ela teria 2 caminhos aí. Um era ter a carteira assinada, trabalhando, cumprindo uma jornada diária, tendo vínculo empregatício, ou como diarista trabalhar 2 ou 3 vezes em residências diferentes, com a diária somando aí talvez um valor superior ao salário mínimo. São esses 2 caminhos que a dona Rosilene tem. A maioria das diaristas, se você for computar aí no papel, ela pode trabalhar em uma casa diferente a cada dia, né? E vai receber mais do que realmente um salário mínimo, porque a empregada doméstica, além de ser um salário mínimo, que é o mínimo que ela tem que assinar na carteira, ela ainda vai ser descontada a Previdência em 8, 9 ou 11%. E a diarista, ela contribui com 20% sobre o seu rendimento. Quem paga o benefício do abono família é a empresa ou o governo? A pergunta da dona Antônia Saboia, do bairro Quintino Cunha, Fortaleza. O abono natalino, né, a gratificação natalina é paga pela empresa. Lendeberg Carneiro da Silva, bairro Quintino Cunha. Ele passou mais de 2 anos em uma empresa e quer saber se a empresa irá pagar as contas de rescisão do contrato de trabalho com um novo salário ou com base no salário anterior. É com a base no último salário de contribuição.
Nesse caso, o professor Paulo Bacelar, ele diz que está tendo a rescisão trabalhista. Hoje o salário é de R$ 728 reais. Se ele for demitido agora em janeiro, ele vai pagar 13º. Nós estamos em fevereiro. Vamos dizer que ele tenha um 12º de 13º. Então ele vai pagar em cima do salário atual, do salário mínimo atual. Se for pagar férias proporcionais, vai pagar em cima do salário atual. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole. Aproveite e faça a sua pergunta, deixe as suas dúvidas nesses interesses que aparecem na sua tela. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da área previdenciária.